Professor de escola pública do Distrito Federal é afastado após pedir redação sobre sexo oral e anal a alunos do 6º ano. Sejam todos bem-vindos, eu me chamo Leonardo Lisboa. Vamos comentar a respeito dessa notícia. Há algum tempo atrás eu comentei aqui mesmo no YouTube sobre vídeos diferentes que eu deveria trazer aqui para o canal, livros e etc. E não foram poucas as pessoas, tanto aqui no YouTube quanto no Facebook, até mesmo no Instagram, que sugeriram que eu devesse gravar vídeos comentando sobre notícias, sobre acontecimentos e até mesmo emitindo minhas opiniões político-partidárias a respeito de algum tema. Então, seguindo o pedido dessas pessoas que me acompanham aqui no Livros, etc., eu vou fazer isso hoje. Vou tentar fazer, na verdade, uma vez por semana. Escolher alguma notícia, selecionar algum fato que eu julgar interessante e comentar brevemente a minha humilde opinião. E essa notícia que eu li no início do vídeo diz respeito a um professor de redação do Distrito Federal que pediu aos alunos que escrevessem, melhor dizendo, uma redação sobre sexo. Isso mesmo. E eu, como professor, essa notícia me abalou muito porque eu vi muitas pessoas dizendo que isso é uma exceção. E aqui eu vou comentar a minha opinião a respeito disso e dar algumas lições, tanto para alunos quanto para pais que estiverem me assistindo. Primeiro, isso não é uma exceção, de forma alguma. A educação brasileira, da forma como ela é gerida pelo Estado, ela faz com que absurdidades como essa ocorram dia e noite. Acontece muito mais vezes do que vocês possam imaginar. Eu mesmo, como professor, não são poucos os alunos que me procuram para confessar, para desabafar de professores que passam uma grande parte da aula exasperando suas opiniões político-partidárias ou ideologias na sala de aula, ao invés de ministrar o conteúdo das mais variadas disciplinas, de matemática, óbvio, às matérias de humanidades. Então, esse tipo de situação não é uma exceção. Sabe o que foi uma exceção aqui nesse caso? Um aluno que tirou foto e divulgou isso na mídia. E aí os pais e as mães foram até a escola e essa notícia virou pública. Mas esse tipo de situação que ocorre onde professores utilizam-se do espaço catedrático do professor para divagar sobre posições políticas e ideológicas, isso não é exceção. A nossa educação brasileira, infelizmente, tem se tornado isso e, sinceramente, eu não vejo a longo prazo como isso vai mudar. Eu, particularmente, como professor, sou 100% a favor do homeschooling, por entender que na educação caseira, onde os professores escolhem a dedo, ou até mesmo eles tomam o controle do ensino das disciplinas aos seus filhos, esse tipo de situação não ocorre. Mas, infelizmente, no nosso sistema educacional governamental, esse tipo de situação tende a acontecer muito mais do que vocês possam imaginar. Na matéria, rapidamente aqui, um professor de português da rede pública do Distrito Federal foi afastado após dar uma aula sobre sexo. Lembrando, gente, ele era professor substituto, ele estava com um contrato, por assim dizer, ele estava dando aula para meninos de no máximo 11 anos de idade e ele escreveu palavras chulas no quadro. Eu não vou aqui proferir essas palavras, até mesmo para que o YouTube não diminua o alcance desse vídeo. Eu gostaria que muitas pessoas vissem esse vídeo, mas eu vou deixar aqui embaixo na descrição. Ao meu ver, esse professor foi afastado, esse é o mínimo. Esse professor deveria estar preso, responder civilmente e criminalmente. Melhor dizendo, nem professor é, ele está indo de informação. Esse cara deveria ser expulso do curso de licenciatura e deveria responder civilmente e criminalmente por esse crime que ele acabou por cometer, ao pedir que crianças de 11 anos escrevessem sobre sexo. Mais uma vez, tenho vergonha de repetir aqui publicamente as palavras que ele escreveu no quadro. Então, assim, o que é que eu queria pedir a vocês, alunos, e a vocês, pais, que estiverem vendo esse vídeo? Alunos, esse tipo de situação não pode acontecer. Filme, tire foto, procure a coordenação da escola, procure outros professores, desabafem, comentem sobre isso com outros colegas e com outros professores, e também com seus pais, principalmente com seus pais, para que eles estejam cientes que situações como essa acontecem de maneira repetidas vezes. Felizmente essa situação foi publicizada, mas outras tantas situações parecidas como essa acontecem dia após dia. Essa semana eu recebi um vídeo no WhatsApp onde um professor também ministrando aula para crianças que não deviam ter mais do que 10 anos de idade, ele afirmava categoricamente, de maneira veemente, que Bolsonaro mandou assassinar a vereadora do PSOL, Marielle Franco. Então, imagine que tipo de professor que estão ensinando as nossas crianças. A educação do Brasil, muita gente pergunta, por que a educação do Brasil não funciona, por que não dá certo, porque os resultados são pífios. É por conta de professores, de indivíduos como esses dois. E lembrando, não são exceções, eu diria que é a regra.
São muitos professores que utilizam-se do espaço da sala de aula para repetir ou pelo menos explanar suas posições político-partidárias ideológicas. E para vocês pais que me assistem, para vocês pais que estão vendo esse vídeo, por favor, tomem zelo. Façam o dever de casa com seus filhos. Quando seus filhos chegarem da escola, pergunte: filho, filha, o que foi que o professor ministrou na sala de aula? O professor realmente ministrou a aula ou ele passou alguns minutos divagando sobre posições político-partidárias ideológicas? Porque, afinal de contas, os professores, eles são pagos para ensinar a disciplina, seja ela português, seja ela matemática, seja ela história, seja ela geografia. As opiniões político-partidárias de um professor, elas devem ficar no seu espaço privado, tal como esse aqui eu estou fazendo aqui na rede social do YouTube, ou até mesmo numa conversa fora da sala de aula, de preferência fora sequer da escola. O professor não deve utilizar-se da audiência cativa dos seus alunos para fazer coisas como essa, por exemplo, de incutir nos alunos a ideia maluca de que o presidente Bolsonaro mandou assassinar a vereadora Marielle Franco, ou até mesmo solicitar que alunos escrevessem uma redação sobre sexo. Isso é um absurdo. Esse indivíduo deveria ser preso na mesma hora em que essa notícia veio à pública. Espero muito que os pais entrem contra prestem um boletim de ocorrência e entrem com um processo civil e criminal contra esse indivíduo, contra essa figura abjeta. Faltam-me até palavras para descrever, para me dirigir a esse sujeito. E se você acha que a educação está assim de maneira gratuita, não. É tudo planejado. Percebo que a educação, da forma como ela se constrói pelo governo nos dias atuais, e é muito defendida pelos professores, essa ideia de educação governamental sob a tutela do Estado, ela justamente tende a atacar o quê? As hierarquias familiares, a boa vivência entre os cidadãos, as instituições, seja ela, por exemplo, a própria Igreja Católica. Então são muitíssimos os professores que utilizam-se do espaço professoral para atacar as bases da sociedade ocidental. São muitos professores, eu recebo relatos dos mais variados, vários são os alunos que me procuram por ver em mim, muitos alunos enxergam em mim um professor um tanto quanto que nada contra a maré, eu sempre me posicionei sendo à direita, sendo mais liberal, fiz campanha pública para Bolsonaro, votei em Bolsonaro e até hoje defendo algumas medidas do próprio governo Bolsonaro, e alguns alunos vêm até mim e me procuram para falar: professor, tem alguns professores que estão utilizando da sala de aula para explanar suas posições político-partidárias. Então esse caso aqui do professor do Distrito Federal, mais uma vez, não é uma exceção, infelizmente é a regra. Então eu peço duas coisas: vocês alunos que sofrem quanto a isso, procurem a coordenação, procurem seus pais. Eles devem estar cientes do que está acontecendo na sala de aula. E você, pai, e você, mãe, que está me assistindo, por favor, tome zelo da lição de casa do seu filho, converse com o seu filho todos os dias após a aula, de preferência se ele estiver na idade adolescente, juvenil. Essa é a idade mais importante, onde os professores, infelizmente, não são poucos, que utilizam-se do seu espaço para divagar sobre posições político-ideológicas e incutirem na cabeça dos jovens pensamentos abjetos, obtusos e iníquos. Por esse vídeo só, eu espero que minha mensagem tenha sido muito clara. Se você gostou, já sabe, deixa seu like, comenta, compartilha. Deixa um comentário aqui se você é aluno ou se você é um pai, se você já presenciou, se você já ficou ciente de alguma situação que aconteceu na sala de aula com seu filho, ou se você mesmo é um aluno que passou por essa situação. Use aqui o espaço dos comentários, por favor, para que você possa explanar e até mesmo, por assim dizer, deixar claro essas situações que ocorrem nas salas de aula de todo o Brasil. Por esse vídeo é só, espero que vocês tenham gostado. Nos vemos na próxima semana, se Deus assim nos permitir. Até a próxima. Tchau, tchau.